Vamos continuar no STF, porque o placar está 4-1 para a realização de uma eleição indireta para escolher o sucessor do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. Mas o julgamento foi interrompido porque o ministro Flávio Dino pediu vista. Até o momento, o relator, que é o Cristiano Zanin, foi o único a votar para que a escolha seja feita pela população, ou seja, uma eleição direta. Na avaliação do Zanin, a renúncia do Castro foi uma tentativa de burla para evitar a convocação de eleições populares. E quem divergiu do Zanin? O Luiz Fux, o André Mendonça, o Nunes Marques e a Carmen Lúcia. Esses três últimos decidiram antecipar os votos depois do Dino pedir vista. O Fux, que abriu essa divergência, classificou como inconcebível a convocação de duas eleições em poucos meses no Estado e destacou o alto custo de um novo pleito, está estimado aí em 100 milhões de reais pela Justiça Eleitoral. O que você achou desse argumento do Fux, Reinaldo? O Fux parece que ele fala coisas apenas para provocar minha memória, o que eu acho bom, considerando já que eu caminho para ser tecnicamente um idoso, né? A cada vez que o Fux provoca minha memória, eu fico feliz, né? Aliás, sempre que alguém faz isso, eu fico feliz, né? Porque a gente renova as esperanças de que vai conservá-la para sempre, o que também não é verdade. Olha, veja você. Primeiro que você tem como driblar, esse aspecto em particular, você tem como driblar facilmente o próprio driblar, que eu digo, tem como resolver, melhor que driblar. E o próprio Zanin apresentou uma saída, faça-se a eleição em outubro, é como se você fizesse duas em uma, faça-se a eleição em outubro, quem vencer em outubro assume já o Estado. E pronto. E fica valendo até como eleição e reeleição. Isso é possível fazer. Portanto, um gasto só. Mas eu fico comovido que o Fux esteja preocupado com gastos, porque é só entrar na internet e botar Reinaldo Azevedo, Luiz Fux, auxílio moradia, né, e 5 bilhões, coloque esses dados e você vai encontrar lá uma penca de textos que eu escrevi, porque é uma decisão liminar do senhor Fux, que ele demorou, à época não tinha prazo para devolver, que ele demorou 4 anos para botar em julgamento, garantiu auxílio moradia para todos os membros do Ministério Público e todos os membros do Judiciário, inclusive para aqueles que exerciam seus cargos nas cidades em que moravam. E virou o grande homem do penduricalhão, se chamou Luiz Fux. Isso foi mantido ao longo de 4 anos, e tanto, e custou 5 bilhões. Para quem tomou uma decisão que custou 5 bilhões e está agora preocupado com 100 milhões, eu acho bacana, acho bom. Acho que é uma evolução já, né? Lembrando sempre que o ministro Luiz Fux não tem exatamente um compromisso com a coerência. A gente viu isso no voto de condenação dos golpistas, né? Ele seguiu o STF na condenação de cento e tantas pessoas e depois absolveu o Bolsonaro por crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado de Direito. Não obstante, condenou por tentativa de abolição do Estado de Direito o general Braga Neto e o Mauro Cid, onde se conclui que o Mauro Cid e o Braga Neto tentaram contra o Estado de Direito em benefício próprio, não é mesmo? Isso é um exemplo notável de coerência, né? Vamos ao mérito. A questão é saber, e a gente tem o Código Eleitoral, se o que aconteceu no Rio de Janeiro decorreu de uma condenação eleitoral, hipótese em que pode haver eleição direta, ou se foi uma outra coisa. Tudo ali foi, na verdade, uma punição na esfera eleitoral e, portanto, cabe sim a eleição direta, né? O Luiz Fux divergiu, seguido pelo trio que pertence ao TSE,
a Carmen Lúcia está saindo, antecipou a saída. Mas ainda TSE, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia, né, que estão escolhendo a eleição indireta, portanto, entregar a Assembleia e, portanto, cair no truque do Cláudio Castro. O Mendonça até candidamente disse, não acho que ele tenha renunciado apenas para que o poder no Rio ficasse na mão do seu grupo, é que ele ia concorrer ao Senado. Ele sabia que ele não iria concorrer ao Senado porque ele era praticamente certa a sua condenação no TSE, como aconteceu. O Cristiano Zanin deu um voto divergente, com base nesse fundamento que eu estou dizendo, da questão eleitoral. O Flávio Dino pediu vista, porque o Flávio Dino falou, eu quero o acórdão do TSE, eu quero saber qual é a razão, o que é que está lá, né? Por que é que o Cláudio Castro foi condenado? Mas já se sabe que o Gilmar Mendes é favorável à eleição direta, que o Alexandre de Moraes é favorável à eleição direta e que o próprio Flávio Dino é favorável à eleição direta. Portanto, embora os votos não tenham sido pronunciados, a gente tem um empate em 4-4. 2 ministros ainda não se manifestaram, Dias Toffoli e Edson Fachin. Estima-se que Toffoli possa se juntar ao grupo das diretas e Edson Fachin da eleição indireta. A ver. Até porque o Edson Fachin, na condição de presidente do STF, então vamos saudar o TSE aqui no voto, né? E já que a turma do TSE... Tá... O fato é que a eleição indireta mantém o governo do Rio de Janeiro até o fim do ano na mão, digamos, dessa turma. Tem gente que está achando que isso é uma maravilha. Eu, obviamente, não acho. O voto vista tem 90 dias para ser devolvido. Né? Mas ele pode, obviamente, devolver antes. No dia 29, tem a sabatina do Messias. A sabatina a votação, a apreciação costuma ser feita no mesmo dia da sabatina. Portanto, ele pode integrar o STF e pode ser que, na sua estreia, já decida essa questão. Se eleição direta, se eleição indireta. Dá-se de barato que ele vá para a direta? Não sei. Não dá para saber. Isso é tudo, enfim, partindo do princípio de que pode ser que se resolva antes. Se Dias Toffoli e Edson Fachin se juntarem a turma, um lado ou outro, os dois com votos iguais, de um lado ou de outro, está resolvido. Né? Antes é que há a estimativa de que se divida. Então há essa possibilidade de que ainda seja o Jorge Messias a decidir. Agora, eu lamento, porque existe uma sólida argumentação técnica, não é arranjo, para que se faça eleição direta, e essa questão agora que o Fux aborda, de estar tão preocupado com o dinheiro, isso dá para resolver. Né? Isso dá para resolver, porque você pode fazer eleição de outubro, na verdade, como se fossem 2 eleições em uma, né? Isso é possível, né? E então o Ricardo Couto, que é o presidente do Tribunal de Justiça, que está lá, fica até outubro, ficaria até outubro, né? E pronto. Né? O que não pode não fazer eleição de outubro, isso não pode fazer. Mas você pode fazer essa outra junto, praticamente, ao mesmo tempo, as duas. Né? Impedir que o Estado do Rio de Janeiro continue a ser vítima, para ser genérico, do desastre que está ali em curso, eu diria desde o fim do mandato do Marcelo Alencar, em 98. Todo mundo foi preso, exceção feita a Benedita, mas que assumiu como vice.